Um trecho do livro do tempo do Brasil Império, depois da libertação do Brasil de Portugal, ou seja, depois da independência de 1822, houve uma fase em que o Brasil estava se estruturando para se firmar como uma nação. E aqui nós vamos ler um pequeno capítulo e tentar entender um pouco do que está escrito aqui, para sabermos o que estava se passando na época e quais eram as intenções das medidas tomadas, tanto na política quanto na economia e no social. O tema é conflitos e negociações. A adoção de um governo representativo na forma de uma monarquia constitucional tinha como um dos elementos centrais o fato de que as instâncias de governo fossem capazes de canalizar os conflitos para melhor controlá-los, principalmente os conflitos entre setores da elite. Havia grupos diversos, com interesses diferentes e muitas vezes em oposição. As diferenças tinham origens distintas. A peculiaridade de cada província geravam interesses específicos, cujas elites apresentavam demandas nem sempre compartilhadas pelas elites de outras províncias. Também ocorriam divergências pautadas por grupos corporativos, como magistrado, padres, militares. Havia ainda interesses econômicos nem sempre coincidentes que podiam dividir fazendeiros, comerciantes e traficantes de escravos. Também não havia consenso sobre as políticas nacionais, consideradas mais adequadas para a organização da nação e do Estado. Por exemplo, discordâncias sobre a melhor estratégia para unificar a moeda nacional e organizar o sistema bancário, ou ainda as diretrizes a serem imprimidas na política externa, em temas centrais como o comércio exterior. O governo representativo oferecia instituições no interior das quais os setores da elite poderiam negociar, se confrontar, sem colocar em risco a manutenção da ordem. Aqui seria talvez a manutenção da ordem nacional. O governo central deixou de chamar as encrencas todas para si e criou instituições para que, em cada uma, em suas regiões, os conflitos fossem solucionados. Ou seja, sem que esses conflitos transbordassem para convulsões sociais. Analisar a monarquia brasileira, portanto, significa analisar a forma como o governo representativo foi instaurado no país após a independência. Lembrando que nessa época foi regulamentada as câmaras de vereadores. Nessa época a monarquia era constitucional, ou seja, o rei não mandava em tudo, existia eleições para deputados e existiam governadores das províncias, que chamamos hoje de estados. Então o Brasil já estava se tornando praticamente uma democracia, era um país democrático, onde as instituições funcionavam e muitas leis foram criadas ao longo dos anos para conduzir o Brasil rumo ao seu destino. Destino este que nos trouxe até aos dias de hoje.